noite. Começar aqui mais uma aula, tem uma galera aí chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Temos aqui o Mário, um amigo também. Não sei se alguns já teve o privilégio de também, em alguma imersão, encontrá-lo, mas é uma pessoa bem bacana. O Max também é bacana, Camila, todo mundo aí, né? Vamos lá, vamos ao conteúdo. Primeiro, poxa, Leandro, já coloquei R$100, R$1.000, R$10.000 na plataforma e viu meu dinheiro indo embora e não voltou. Bem-vindo ao mundo do tráfego pago. Infelizmente, isso acontece e por isso que a gente vai ter essa aula para vocês definirem quanto que eu invisto por dia, quanto que eu preciso ter para ter retorno, quanto tempo, né? Se você não souber o quanto investir por dia, se você não souber como definir as suas métricas, como definir os seus lances, como que você vai escalar, como que você vai ter mais resultado. Então, hoje eu vou ensinar para vocês a diferença entre investir dinheiro e dar dinheiro para a plataforma. Essa é uma diferença que é importante vocês entenderem. Primeiro, Leandro, por que que eu coloco o dinheiro lá e o dinheiro torra? O dinheiro vai embora. Porque as plataformas são plataformas de vender anúncios. E plataformas de vender anúncios sempre foi assim. A revista era assim. Você pagava lá, olha, quanto custa para anunciar na revista X? Você pagava, olha, essa revista tem aqui uma impressão de 10.000 exemplares, custa tanto. Essa daqui tem 100.000 exemplares, custa tanto. Quanto custa para pôr no outdoor? E aí você fala, mas no outdoor eu não queimava dinheiro. Como não? Passava 50.000 pessoas de carro vendo sua propaganda lá, quantos te chamava? Né? Muito até difícil de mensurar. Então, as plataformas, elas foram feitas para isso. E aí, você precisa entender que se você colocar dinheiro no chute, ou seja, sem estratégia, com certeza você vai estar ali contribuindo, doando para as plataformas e vai ter prejuízo. Um dos maiores erros que existe é o erro de tentar ganhar leilão a qualquer custo. Então, eu vou colocar o valor aqui, vou ganhar leilão, e aí com isso eu vou ganhar mais clientes, vou conquistar mais clientes. Não. Sabe por quê? Ganhar mais leilões significa que você vai aparecer mais. Mas aparecer mais, de repente, para o público errado, também é ruim. Claro que depende muito da estratégia, estava conversando com o Roberto agora mesmo, a gente estava falando de TikTok, de Insta. Se você está numa estratégia de marca, fazer crescer marca, aparecer para muita gente, em algum momento você faz funil e isso dá certo. Mas se você não tem esse dinheiro, ou se não é o teu objetivo agora, aparecer muito pode ser ruim. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Por que para o lado bom e para o lado ruim, Leandro? Por exemplo, você pode vender muito mais do que você tem capacidade de entregar. E aí? Ou você pode simplesmente não vender nada. Então, ter uma boa estratégia, um bom planejamento, vai te ajudar a ganhar os leilões certo dentro do teu orçamento. E isso é o mais importante, dentro daquele lance que você pode pagar, né? Alguns erros, por exemplo, que as pessoas cometem são público amplo demais. Vou anunciar para todo mundo. Ótimo. Quer anunciar para todo mundo, não vende para ninguém ou quase ninguém. Ah, olha, o criativo é ruim. E aí? Vai torrar seu dinheiro. Se o criativo for ruim, vai torrar seu dinheiro. Ah, eu mando as pessoas para um destino que não converte. Hoje eu estava conversando com um cliente aqui e ele falou, Leandro, ele contratou uma mentoria e a mentoria falou para ele, olha, campanha de formulário não está dando certo, vamos mudar a estratégia para landing page. Piorou a estratégia. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque de repente teu público-alvo não converte numa landing page, de repente ele converte no WhatsApp, de repente ele converte no formulário, de repente ele converte em outro canal. Não adianta nada eu forçar a pessoa a ir para um lugar se o meu público não converte lá. Talvez a pessoa que está querendo contratar o teu serviço, ela precisa cair no canal de comunicação que converte, senão você vai desperdiçar dinheiro. Ah, Leandro, beleza. Mas o que isso tem a ver com lance? O que isso tem a ver com orçamento? Se você não fizer essas análises, o seu orçamento, o seu lance vai ser sempre ruim. Mas a gente vai chegar aqui no grande pote dourado, ou seja, como que eu defino o meu orçamento? Primeiro, na maioria das plataformas, existe duas formas, orçamento diário e orçamento total.
Leandro, existe diferença entre elas? Sim. Então, já vamos deixar bem claro aqui que existe e vou explicar as diferenças entre elas para cada um tomar a sua decisão. Na maioria das vezes, orçamento diário não precisa definir uma data de término. Você não é obrigado a escolher uma data de término, ou seja, uma data para sua campanha pausar. No orçamento total da campanha, é obrigatório escolher uma data de término. E aí você precisa avaliar. Por quê? Se eu coloco o orçamento total, eu tenho que dizer para a ferramenta que dia que eu quero que minha campanha comece e que dia que eu quero que ela termine. E ela vai investir o meu dinheiro naquele período. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho R$1.000 para investir em 10 dias. Então, eu vou lá na plataforma, ponho R$1.000 e coloco o orçamento total. Se eu colocar o orçamento total e definir um período de 10 dias, ela não vai investir R$100 por dia. Não vai. Ah, mas daria lá R$1.000, Leandro, mas ela não vai. Sabe por quê? Quando você define o orçamento total, a plataforma investe mediante algo que ela tem disponível. Então, pode ser que num dia você invista e ela consuma R$200 do teu orçamento e no outro dia ela gaste R$30. Ela não vai investir mais do que 1.000 no período, mas não vai ser linear, não vai ser todos os dias o mesmo valor. Então, o orçamento total tem esse lado ruim. Agora, no orçamento diário, não. É aquele valor que você colocou, ela vai investir aquele valor por dia. Acabou o seu dinheiro no dia, acabou as suas impressões ou as suas campanhas ficam pausadas até o dia seguinte. Legal, Leandro. Então, já aprendi aqui o que é orçamento diário e total. Mas qual é a regra de ouro para definir, por exemplo, um CPC, um CPA? O que é CPC, Leandro? Custo por CPC é custo por clique. CPA, custo por ação ou aquisição. E você pode também definir por CPM, que é custo por 1.000 impressões. Então, você tem aqui, eu vou falar dessas três que são as mais padrões, são as mais utilizadas, tá? Normalmente, você vai definir um custo por ação, por conversão, que é o CPA. Mas você pode definir, como eu falei, nessas outras duas também. Agora, para você entender o quanto você tem que colocar por dia e o quanto você tem que definir no lance para você ter resultado, você precisa entender duas regrinhas importantes e dois conceitos. Primeiro, tá? Isso daqui é extremamente importante e a maioria erra. O primeiro conceito é margem de lucro. Puta, Leandro, eu não sei a margem de lucro, então ferrou. Você vai pôr na campanha, você não sabe se você está bom ou está ruim. Por quê? Vou dar um exemplo aqui real. Imagine que eu vendo um produto de R$100 e o meu custo daquele produto, já nota fiscal, já com frete, com tudo, todos os custos dele é R$50. Ou seja, a minha margem, né, o meu lucro ali seria R$50. Agora, se eu ponho lá uma campanha para rodar, meu lucro já não vai ser R$50, porque uma parte vai consumir ali no anúncio. Imagine que eu coloquei e eu não defini um limite de CPA, não defini nada, e em um dia eu investi R$50 e fiz uma venda. Ou seja, eu não tive lucro nenhum. Aquele lucro que eu tinha de 50 acabou. Eu vendi por 50, eu investi R$50 para fazer uma venda, acabou. Então, nesse caso, eu não posso investir R$50. Pode, desde que você defina um custo por ação, o CPA. Então, você vai colocar o orçamento de R$50, não tem problema. Só que você vai definir qual é o CPA ideal. Nesse caso, o mínimo para ficar aceitável seria ali algo em torno de R$25. Ou seja, você pagar R$25, investir R$25 para poder gerar uma venda e aí teu lucro caiu de 50, mas você ainda teve um lucro de 25. Então, entender tua margem de lucro é importante para você saber o quanto você pode pagar por um clique. Outra, vamos imaginar que eu mando para o WhatsApp. Top. Quantos leads eu preciso para fazer uma conversão? Ah, Leandro, eu preciso de 10 leads para fazer uma conversão. Então, o teu custo por mensagem, você não pode ir lá na plataforma e falar, meu custo por mensagem é R$3. Não, seu custo por mensagem é 30, porque se você precisa de 10 leads para fazer uma, o seu custo por lead, que é o que te importa, é 30, ou seja, eu gerei 10 leads, mas só um converte. Então, eu tenho que somar isso, eu tenho que fazer esse cálculo, porque senão você vai ficar, opa, estou pagando R$3 por lead, estou pagando R$3 por lead. Não,
está pagando 30, porque o lead é aquele que converte, aquele que, de fato, ali vai te chamar e contratar ou comprar o teu produto, né? Contratar ali o teu serviço ou comprar o teu produto. Então, se você entender de margem de lucro, já vai funcionar. Se você entender quantos cliques ou quantas mensagens você precisa para ter uma conversão, vai funcionar. E aí você precisa também definir o quanto você precisa investir por dia, e se você pode, se cabe no teu caixa. Então, eu pego lá um exemplo, tá? As ferramentas, para elas saírem de aprendizado, elas precisam ter 50 conversões a cada 7 dias. Se eu quero que a minha ferramenta saia de aprendizado, eu preciso, pelo menos num dia, ter 2, 3 conversões, senão ela não sai, ela fica cega, ela não sabe quem é teu comprador, ela fica ali bugada. Então, eu preciso colocar aqui, peraí, eu sei que o meu custo por conversão é 25, se eu preciso de 2 a 3 por dia, no mínimo que eu tenho que investir é R$75, 50, 75. Agora, se eu preciso de 10 leads para ter um lead qualificado, ou seja, eu preciso de gerar 10 leads pagando R$3, o mínimo que eu vou precisar é R$30 por dia. Mas se eu preciso de 2 leads para bater minha meta, eu preciso investir 60. Se eu preciso de 3 leads, eu vou investir 90. Ou seja, você precisa calcular, fazer essas contas para definir. Mas aonde a maioria erra, então, Leandro? A maioria erra porque ele não calcula isso. Simplesmente ele olha na plataforma, está gerando lead. R$3, R$5, R$8, R$10. É isso que eu estou pagando por mensagem, por lead. Não, você tem que fazer a conta. Quantos leads eu atendi essa semana? Tantos. Quantos leads converteu? Tanto. Opa, agora eu descobri o meu custo real por lead. Quantas vendas eu fiz? Quantos cliques eu tive para, né? Quantos cliques eu tive de pessoas que foram até o meu site e no meu site converteu? Aí sim você vai descobrir quantos cliques você precisa e qual é o custo por clique e o custo por conversão. Se você não fizer essas contas, você vai deixar sempre o algoritmo cego ou você vai investir dinheiro sem retorno. Então, entender o quanto é o teu CPA, entender o quanto você tem que investir por dia, que isso vai traçar os caminhos. Mas isso normalmente funciona quando você já tem tempo de campanha. Ah, vou sair da aula agora. Por quê? Porque eu vou começar minhas campanhas agora. Eu estou começando. Eu não tenho esses dados. Como é que eu vou ter esses dados? Ou eu estou fazendo tráfego para um cliente. Como é que eu chego para o cliente e falo, olha, o teu custo por CPA é tanto se ele ainda não tem? Nesse caso, você vai começar com lances automáticos para você começar a ter dados. Eu vou mostrar tudo isso em campanhas e como a gente configura daqui a pouquinho, tá? Mas é importante você saber que se você está começando, você não vai conseguir ter um lance definido se você não sabe o quanto você precisa. Você não sabe ainda quanto custa. Você pode definir um lance com base na margem de lucro que eu falei, mas você vai chutar, porque você ainda não sabe se de fato R$25, R$50 é suficiente para fazer uma venda. Então, a partir da hora que você começou campanhas, você começou a ter dados, você começou a analisar, opa, bateu uma venda aqui. Quantos leads a gente gerou até para ter uma venda? X, anota, calcula. Quantos cliques eu precisei? Quantas propostas eu mandei até fazer uma venda? É assim que você vai descobrir. E aí você vai começar a entender quanto custa uma conversão para você. Sem colocar dados no papel, sem analisar dados, vai ser sempre no chute, no chute. Tá, Leandro, mas eu quero começar, e o meu cliente, quer começar com R$1.000 por dia. Top, R$1.000 por dia. Aí você tem que fazer um cálculo. Você vai conseguir investir R$1.000 por dia por 4 a 6 meses, todos os dias R$1.000, e se tudo der errado, tua empresa continua ativa? Se sim, mete marcha. Se não, não começa com R$1.000 por dia, porque você vai torrar dinheiro. A não ser que você já tenha alguma experiência, já tenha alguns dados do tipo, olha, eu já sei aqui que eu atendi um outro cliente na mesma área e o custo era mais ou menos esse, então você já tem alguns dados, algumas informações. Se não, vai torrar dinheiro. Tá, Leandro, eu estou começando
E eu não queria definir o lance automático, eu queria definir o lance manual, porque no automático eu entendi que a plataforma vai investir o meu dinheiro por dia para me trazer dados, mas eu queria limitar ali um custo por clique, ou até mesmo um custo por CPA, né, por aquisição ou por ação, por conversão. Eu posso? Pode. Existem plataformas que te permite buscar esses dados para você ter pelo menos um padrão, um parâmetro. Por exemplo, se você for criar uma campanha de pesquisa, você consegue descobrir quanto custa um clique. Basta ir no planejador de palavras-chave e descobrir quanto custa um clique. Leandro, eu não faço ideia como é que faz para ir para o planejador. Tem outra aula aqui que vai explicar sobre isso, tá? Vai lá no planejador de palavras-chave, descobre quanto custa teu clique, automaticamente você vai saber, em média, quanto paga por um clique. E aí entra um outro cálculo, que é importante. Você foi lá, isso eu estou falando de Google, e descobriu quanto custa teu clique. Meu clique custa R$1. Quanto que eu tenho que investir no mínimo por dia, Leandro? A gente faz uma sugestão com dados que a gente já teve, com testes que a gente já teve, de investir ali entre 10 a 15 vezes o valor do teu clique por dia no mínimo. Ou seja, se meu clique custa R$1, eu tenho que investir no mínimo 10 a 15 reais por dia. Agora, não é um dia de campanha. 10 a 15 reais por dia por 4 meses ou 6 meses, para poder ter bastante dados, para poder analisar e saber se eu preciso ter mais ou menos investimento. Leandro, descobri que meu clique é R$1, coloquei 15 reais por dia, fiz 5 vendas. No segundo dia eu vou lá e dobro o investimento. Ótimo, doou dinheiro para a plataforma. Por quê, Leandro? Porque por um dia de campanha você entendeu que já tinha um sucesso garantido? É aquele artista de uma música só. Uma música fez sucesso, depois nunca mais ninguém lembra do cara, ou só lembra daquela música. Você precisa ter tempo. Deu certo no primeiro dia? Permanece no segundo e vê se vai ser igual. Permanece no terceiro e vai ser igual. Minha sugestão é que você fique pelo menos pelos 10 próximos dias com o mesmo investimento. E aí, se tiver ainda tendo venda, se tiver escalando, o que você faz? Aumenta ali de 15 a 20, chutando alto 30% a cada 3 dias. Ou seja, eu pego lá, deixei investindo 10 dias, quero escalar porque estou tendo resultado. Vou aumentar 15%. Tranquilo. Aumentou 15%? Espera 3 dias de novo, para que você veja se deu resultado. Porque a maioria das vezes, se você aumenta muito, a ferramenta torra seu dinheiro e não traz resultado, e às vezes até piora. E algumas vezes você aumenta 15%, 20% e ela mantém o resultado. Ela nem melhora nem piora. Ela mantém. Aí você fala, não faz sentido. Eu estou investindo mais, por que eu estou tendo um pior aqui? Um resultado pior? É pior, porque você está investindo mais, era para ter mais resultado. Porque a ferramenta nem sempre corresponde ao investimento. Não é uma matemática lógica, não é uma matemática exata que você fala, olha, eu estava investindo 10, eu coloquei agora 15 e vou aumentar em 50% minhas vendas. Infelizmente, não. Então, precisa fazer esses ajustes a cada 3 dias para não resetar o aprendizado da máquina, do algoritmo, para a máquina entender, e principalmente para ela não entender que você tem muito dinheiro e querer sair queimando o seu dinheiro, que isso acontece. Então, cuidado com isso, tá? Legal, Leandro. Você falou de uma campanha no Google, principalmente uma campanha que envolve custo por clique. E se eu não quero criar no Google, se eu quero criar no Meta Ads, Instagram, Facebook, WhatsApp ou no TikTok, lá você paga por impressão normalmente ou por conversão, vou mostrar aqui, mas lá a gente não tem de onde tirar. Lá ou é tempo de campanha, ou você já tem histórico de algum outro cliente que é da mesma área, mesmo nicho de atuação, e que você pode usar como parâmetro, e não que é 100% certo, porque eu posso ser contadora, a Estela é contadora, mas de repente eu estou numa região, ela está em outra, e os custos são totalmente diferentes. Então isso é importante saber para não imaginar que é real, é regra, aquele valor é regra para todo mundo, e não é assim, tá? Dúvidas até aqui? Todo mundo entendeu essas partes aí? Tranquilo? De margem de lucro, de calcular o custo por clique, de entender ali do orçamento diário, de não aumentar mais do que 15 ali, ou no máximo entre 15% e 30% no máximo. O ideal é 15 a 20, tá? Até aqui tranquilo? Todo mundo? Belezinha? Show! Leandro,
Eu coloquei minha campanha e agora eu quero começar a escalar. Eu já defini o meu custo por clique, já defini o meu custo por ação, já quero ali, já sei o quanto que eu tenho que pagar. Eu quero escalar, mas para eu escalar eu preciso dizer para a ferramenta, esse é o máximo que eu estou disposto a pagar, para ela não queimar o meu dinheiro. Então, primeira coisa, você tem que definir aqui o teu lance. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam ver aqui. Ó, aparecendo aí para vocês, dá para ver aí, belezinha? Então, ó, olha só. Imagina aqui o seguinte, tá? Essa campanha aqui de tráfego foi a primeira campanha que a gente criou nessa conta. Essa campanha era uma campanha para gerar o quê? Dados. Eu não sabia quanto custava um clique. Eu não sabia quantos cliques eu precisava para ter uma conversão. Então, eu criei uma campanha de tráfego para o site, porque era um objetivo que me atendia naquele momento. E eu vim aqui, configurei a campanha normal, mas eu não defini uma meta de custo por resultado. Eu deixei livre. Por que eu deixei livre? Porque eu não sabia dizer para o Facebook, para o Meta Ads, qual era o valor que eu estava disposto a pagar por um clique. Era a primeira campanha. Como que eu ia definir? Será que eu poderia colocar 27 centavos? Hoje é fácil falar, porque está aqui. Mas será que quando eu comecei, será que era esse valor? E isso daqui, será que mudou ao longo do tempo? Então, quando você está criando uma campanha e que você deixa ela livre, ou seja, você não determina uma meta de custo por resultado, você está comprando dados para descobrir o quanto custa um clique, quanto custa uma conversão para você. E aí, olha só, eu fui rodando lá os meus anúncios, cada anúncio, olha só, gerou um custo por clique diferente. Teve anúncio que foi 21 centavos, teve anúncio que foi 46, teve anúncio que foi 25, ou seja, você vê que aqui não tem um padrão, não é igual todos. Então, com o tempo eu fui determinando e a média eu descobri que era 27 centavos. Aí eu passei por uma outra análise. Eu peguei todos os cliques que eu tive e fui lá e vi quantos leads eu gerei, para descobrir o quanto que eu podia pagar por um lead. Por quê? Eu fui lá e peguei a margem de lucro, peguei o quanto que eu podia pagar por um lead, e aí com esses dados em mãos, eu criei outra campanha. Aqui no Meta, tem alguns tipos de campanha que você pode criar focada em conversões, tá? Você pode criar uma campanha de engajamento, que foi essa que eu criei. Você pode criar uma campanha de vendas, que também dá para você definir a sua estratégia de lance ali com base em CPA, por conversão. E aí, olha só o que eu fiz. Eu vim aqui na plataforma e criei uma campanha de engajamento, selecionei qual era o meu evento de conversão, e aí olha um detalhe importante, tá? Esse evento de conversão tem que estar configurado, e quando você vem aqui em eventos, tá? A gente pode marcar até uma aula de criar esses eventos e monitorar esses eventos, né? Mas quando você vem aqui em eventos, esse evento tem que estar acontecendo. Ou seja, a plataforma tem que estar vendo aquele evento acontecer. Mas isso fica para uma outra aula. Você poderia escolher aqui um evento padrão, tem alguns eventos padrões, mas esse evento padrão tem que estar configurado no destino, tá? Nesse caso era o site, mas se for em outro destino, você tem que configurar ele. Nesse caso aqui eu estava mandando para o site, eu configurei esse evento e disse para a ferramenta, olha, o máximo que eu estou disposto a pagar é 20 centavos. Porém, é uma meta de custo por resultado. Presta atenção. A meta, eu vou até dar um zoom aqui, ó, para vocês verem bem, ó. A meta buscará obter o máximo de conversões e tentará manter o custo médio em torno de 20 centavos. Porém, alguns resultados poderão o quê? Custar mais e outros menos. Então, não é porque eu coloquei aqui 20 centavos que ela vai me gerar o custo por ação de 20 centavos. Eu estou dizendo para ela, ó, esse é o valor máximo que eu estou disposto a pagar. Ela vai trabalhar para tentar gerar
a conversão naquele valor. Só que olha o que acontece algumas vezes. 23 centavos, tá vendo? Ó, 23 centavos. Eu disse para ela que o máximo era 20. Ela pode extrapolar um pouquinho. Ela pode cobrar um pouco a mais. Só que você tem que entender o seguinte. Lembra que ela falou que alguns custos poderia custar mais? Olha aqui, 30 centavos, 26 centavos, 22 centavos, ó, 21. Só que ela vai gerando. Só que olha outros, 17. Então, nem sempre você vai pagar muito mais, ó, 43 centavos, é o dobro, mais do que o dobro do que eu falei que estava disposto a pagar. Isso pode acontecer. Por isso que colocar um custo por ação é importante. Você diz para a plataforma o quanto você está disposto a pagar, mas não é exato, não significa que ele só vai pagar aquilo. Mas pelo menos eu não deixo livre, porque se eu deixar livre, eu posso estar pagando R$1, R$5, muito mais caro, tá? Outro detalhe importante, eu tenho aqui, ó, vários conjuntos de anúncio. Cada conjunto eu posso setar um valor diferente. Por quê? Dependendo do que eu estou buscando de conversão, eu posso oferecer mais ou menos. Dependendo do que eu quero, eu posso dizer que eu quero pagar mais, outro eu posso pagar menos, vai depender do público. E aí, o outro detalhe importante é, se você configurar uma meta por conversão e você vê que a sua campanha não está rodando, está tudo qualificado, está tudo bonitinho, está ativo, tudo ok, e não está rodando, é porque o lance que você está oferecendo, ou seja, a métrica que você colocou, o lance que você colocou por meta de resultado, por CPA, não está sendo suficiente para ganhar leilão. Então, se a tua campanha, você começar aqui, colocar um valor e não rodar, você vai ter que ir aumentando, tá? Eu fui aumentando aos poucos. Eu fui aumentando até descobrir o valor, além daquela campanha que a gente rodou, que era para buscar dados e para saber, de fato, quanto custa uma ação de conversão. Lembre-se, só fiz isso depois que eu coloquei uma meta, depois que eu tive dados. Olha só nesse caso. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui, ó, esse público aqui não gerou conversão, ó. Tá vendo? Tá um skin, ó. Não gerou conversão. Por que que não gerou conversão? Porque ele rodou e não conseguiu. Não ganhei leilão. Eu não ganhava leilão. Tanto é que, olha o alcance, 43 pessoas. Não ganhava leilão. Como se eu não ganho leilão, eu não vou ter conversão. Então, tem que ficar atento com isso, tá? Se você colocar um valor baixo e ele não ganhar leilão, automaticamente você não vai aparecer, você não vai ter resultados. Aqui no MetaAds, todo mundo entendeu como configura a métrica e aonde é essa métrica, entendeu que pode configurar por, se você estiver focando ali em custo por mensagem, você pode definir a métrica. Se você estiver definindo a métrica para o site, você pode definir a métrica, não importa. Você pode definir um custo por ação, um CPA, desde que você tenha esses dados. Até aqui tranquilo? Todo mundo entendeu? Maravilha. Ó, aqui no Meta e no TikTok é basicamente a mesma coisa, tá? TikTok é basicamente a mesma coisa. Vamos, então, para o Google. Tá, Leandro? No Google, eu posso definir outros tipos de métrica? Sim. Também tem detalhes importantes. Por exemplo, eu rodei algumas campanhas aqui sem definir um CPA ou sem definir uma meta de lance específico. Eu rodei aberto para poder ter dados. Ou seja, eu rodei, por exemplo, campanha de pesquisa, que eu queria ter dados. E na campanha de pesquisa, teve campanha que eu defini o limite máximo de custo por clique, ou seja, nessa campanha eu estava pagando por clique. Teve campanha que eu defini que eu queria pagar por outras métricas e não por clique, tá? Então, por exemplo, nessa daqui, ó, eu disse que eu queria pagar por CPA. Ó, o meu CPA desejado é 35 centavos. Olha a diferença. Nesse daqui eu estou dizendo que eu estou disposto a pagar 35 centavos por uma conversão, certo? Na campanha de pesquisa, eu disse para ele que eu queria focar em clique, e no clique eu estava disposto a pagar 2,25.
Olha como, dependendo do tipo de campanha, a estratégia de lance vai ser diferente, o custo vai ser diferente. Agora, eu vou pegar aqui as campanhas que estão ativas. Nas campanhas que estão ativas, a gente já começou a definir o quê? Uma estratégia de lance. Por quê? Olha só, CPA desejado, conversão, estou pagando por conversão, 50 centavos, isso é uma campanha de display, tá? Aí tem um detalhe importante. Aqui, quando você for criar, deixa eu pegar uma campanha aqui que não está ativa, só para mostrar um negócio para vocês. Quando vocês forem criar campanhas, dependendo do tipo de campanha, existe estratégia de lances diferentes. Por exemplo, olha só, nesse caso aqui, eu estou pagando por CPM, custo por 1.000 impressões. Nesse caso, eu posso mudar a métrica, é só vir aqui em lances, mudar a métrica e escolher. Eu posso pagar por conversões, eu posso pagar por valor da conversão, posso pagar por impressões visíveis. Olha só que nesse tipo de campanha eu não tenho opção de eu pagar por clique, porque é uma campanha de display. Então, dependendo do tipo de campanha que você estiver rodando, a métrica que ele vai deixar você selecionar é uma diferente de outra campanha. Na campanha, por exemplo, de pesquisa, eu não vou focar em pagar, por exemplo, por impressões. Eu vou focar em pagar por clique, porque ela vai ter a pesquisa, a pessoa pesquisou, se a pessoa clicar, eu vou lá e pago por um clique. Mas eu poderia, por exemplo, mudar a estratégia de lance e pagar também por parcela de impressão. O que é isso, Leandro? Eu posso dizer para o Google que eu quero pagar tantos por cento aqui para aparecer em qualquer um desses lugares. Olha só um exemplo. Eu posso dizer para o Google, Google, eu quero pagar para aparecer na parte superior da página. Aí eu venho aqui e falo, tá bom, quantos por cento das vezes você quer aparecer lá em cima? 90% das vezes. Qual é o limite de lance de custo por clique, CPC? Ou seja, mudou a métrica, que agora é parcela de impressão, mas eu continuo pagando por clique. Só que agora não adianta eu querer oferecer aqui o mesmo valor que eu estava oferecendo antes, porque eu disse para o Google que o meu foco agora é aparecer o quê? Lá no topo. Ou seja, lá em cima. Eu posso mudar aqui a métrica. Eu posso escolher, por exemplo, pagar por conversão. Definir um custo por ação. Posso. Imagine que eu tenha lá um site, no site eu tenho lá um botão do WhatsApp, eu tenho um formulário, e eu quero pagar para quando alguém clicar lá naquele botão. Eu posso definir isso. Só que aí eu preciso ter configurado o evento de conversão e eu preciso já ter esse valor para colocar aqui. Então, dependendo da campanha que você vai rodar, você pode selecionar estratégias diferentes. Hoje, a gente roda nessa conta aqui com estratégia de lances definidas, ou seja, a gente paga por ação. Só que lá no começo, para a mesma campanha de display, não estava disponível pagar por conversões. Porque olha só o que acontece, já vou falar disso, porque senão daqui a pouco vai ter gente, meu Deus, eu estou rodando uma campanha de display e não tem opção de eu pagar por conversão. Não aparece de início. O que você tem que fazer? Você tem que deixar uma campanha rodando com impressões visíveis durante uns 2 a 3 meses, ter bastante impressões, e aí não ter um número real, ter bastante impressões, para só depois o Google liberar você pagar por conversões. Algumas vezes você vai ter que pagar por interações e depois que ele libera conversões, tá? Então, é normal, isso faz parte. Se você vier na tua campanha de display, se você vier na tua campanha de vídeo e não tiver disponível para você pagar por conversões, roda lá por CPM, 2 a 3 meses, vai colhendo dados, deixando a campanha ativa, depois desse período, vai liberar para vocês pagarem por conversão. Dúvidas? Deu para entender essas partes aqui de qual métrica escolher, como definir? Sim, não? Tranquilo? Então vamos às perguntas. Eu gosto dessa parte. Essa parte é a parte boa. Vamos lá. Se eu estou lá, rodando a minha campanha, e eu já descobri, já sei, que o meu custo por conversão, meu CPA, tá? É R$5. Lembra que eu falei que meu CPA é R$5, hein? Olha só. Lembra que eu falei
que a gente precisa ter pelo menos 50 por semana, ou pelo menos 2, 3 por dia, para a ferramenta começar a aprender, a andar, a engatinhar ali. Se eu tenho um custo de CPA de 5, quanto que eu preciso investir no mínimo por dia para ter pelo menos 3 conversões? Quanto? Matemática isso, hein? Se o meu custo é 5, eu preciso ter pelo menos 3, quanto que eu teria que investir por dia? Hã? Rapaz, 15 pila. Vocês estão com vergonha, com medo de falar? Podem falar. Ó, 15 reais, exatamente. Aí vem um outro cálculo. Por quê? Pode ser que você coloque 15 reais num dia e você descubra que aquele dia só gerou 2 conversões. Aí você fala, caramba, meu custo por conversão era 5, mas eu coloquei ontem 15 e só gerou 2. Será que subiu para 7,50? Tem que rodar mais um dia para descobrir. Pode ser que o valor tenha que aumentar. Pode ser que você tenha que colocar 20 reais por dia para ele gerar 3 vendas e aí você ter 3 conversões ali para poder sair de aprendizado. Então, é importante você colocar e acompanhar. É importante você acompanhar e ver se o teu custo está aumentando ou diminuindo. É importante, por exemplo, se você está focando em CPM, que é custo por 1.000 impressões, determinar o quanto que você está disposto a pagar. Mas como que eu vou determinar isso, Leandro? Por exemplo, imagine que você pague 10 reais para cada 1.000 impressões. Só que você olhou lá e você está pagando 9 reais. Você fala, olha, eu estou disposto a pagar até 10 e eu estou pagando 9 para cada 1.000 impressões. Só que no dia você colocou 50 reais por dia para rodar. Você teve lá 5.000 impressões, um pouquinho mais, vamos pôr 6.000 impressões. 6.000 impressões. Só que você viu que com as 6.000 impressões você não teve conversão. Será que está suficiente esse valor por dia? Não, provavelmente você vai ter que aumentar. Então, essas métricas você tem que olhar. Não adianta chutar custo por clique, não adianta chutar custo por mensagem. Ah, antes eu pagava, antes o pãozinho custava centavos, hoje não custa mais. Antes não existe. Lá atrás, você não está fazendo campanha em 2020, você não está fazendo campanha em 2017, você está fazendo campanha em 2026. Então, você tem que ver valores de 2026. Antes era antes, né? Ah, mas eu peguei um cliente que ele falou que colocava R$1.000 antes por mês e tinha muito resultado. Então ele devia ter investido 100 milhões naquela época para ficar rico. Eu lembro quando a moeda virou real aqui e R$1 valia mais do que $1. Hoje vale mais do que $1? Não vale. Então não adianta nada. Se naquela época eu tivesse 100 milhões, eu tinha trocado meus 100 milhões em dólar e hoje eu estaria muito rico. Mas não tinha, então não tem jeito, né? Então não adianta falar do antes, tem que falar do momento. Outra, não pode esquecer que você vai ajustar o lance, igual a gente ajustou aqui, né? Os lances que eu mostrei para vocês, e pode ser que esse lance com o tempo tenha que mudar, e muitas vezes tem que mudar, tá? Muitas vezes esse lance passa a ser insuficiente. Por exemplo, você estava ganhando muitos leilões, estava ganhando muitos cliques, e aí o custo por clique de repente sobe e você para de ganhar. De repente o seu custo por mensagem dispara, pode ser algum momento específico, né? Sei lá, Dia das Mães, feriado prolongado, mas pode ser também que o custo tenha aumentado e você precisa reajustar. Por isso que é importante planilha, por isso que é importante olhar dados, por isso que é importante acompanhar dados. E, ó, eu posso até ensinar numa outra aula, se vocês quiserem, a criar regras, que é do tipo, eu posso criar regras para que se o meu custo, porque você viu lá que a gente coloca a meta, e mesmo assim a meta ela pode passar, né? Ou seja, olha, eu quero pagar no máximo 20 centavos, ela pagou 40. Eu posso ensinar vocês a criarem regras que faz o quê? Se chegar naquele valor, o que ela faz? Ela pausa o criativo. Aí ela deixa o criativo pausado durante um tempo e depois ativa de novo. E normalmente isso faz com que o custo caia. Eu tenho isso em várias campanhas que a gente usa aqui, e aí ela fica rodando automático. Custo subiu, pausa. Espera tanto tempo, ativa de novo. E aí, muitas vezes, volta no custo menor. Subiu de novo, pausa. Porque aí você não precisa ficar fazendo isso de forma manual. Você deixa isso de forma automática, né? Aí quem teve imersão, já fez imersão comigo, vai falar, pera, você fala que as regras não é legal usar. Eu falo que as regras automatizadas não é legal usar quando você está começando. Quando você já tem experiência e você já sabe o que está fazendo, é óbvio que ajuda, né? Então, nesse caso, ajuda e muito ali.
Finalizando, tá? Já vou liberar aí se vocês tiverem dúvidas no geral, a gente já responde, mas para finalizar essa parte. Crie um checklist anti-queima ou anti-torra de dinheiro. Como? Pausa o que não está funcionando, mas não é para pausar de um dia para o outro. Deixa pelo menos 10 dias. Passou 10 dias, aí você vai acompanhando o dia a dia. Cria as regras, como eu falei, para você criar regras que elas ficam trabalhando para você de forma automática. Ela pode pausar e ativar de novo no mesmo dia, pausar, ativar no dia seguinte, mas você pode utilizar isso, né? Depois, analise ali, de fato, se o que você está oferecendo é um valor real e se a margem de lucro permite aquele valor, né? Não esquece que, não, eu vou falar até usando uma outra analogia aqui, de tipo, quando você quer perder peso, aí você se pesa todo dia, você fala, meu Deus, ontem eu emagreci, hoje eu engordei, ontem eu emagreci, hoje eu engordei. O certo é você se pesar uma vez por semana, que aí você vai ter a média da semana. As campanhas faz igual, tira uma média da semana. Vai lá na média da semana, apesar que eu, Leandro, me peso todo dia, mas olha na média da semana e olha lá, o que deu na semana? Deu lá tanto, e aí você vai saber se você está no caminho certo ou não, né? O legal é quando você olha e, opa, minha meta tá boa, ou seja, hoje eu emagreci, o meu custo por CPA tá bom, é lindo. Mas vai ter dia que você vai olhar e vai falar, nossa, aquela pizza de ontem não fez tão bem, ou aquele feriado me lascou, o CPA subiu. Isso é normal e vai acontecer, né? Não gaste orçamento de madrugada, tá? Por quê? Porque muitas vezes, de madrugada, você torra dinheiro e às vezes não tem resultado dependendo da tua área ou do teu nicho de atuação. Então, algumas vezes, faz sentido você programar sua campanha para rodar só em dias e horários específicos. Algumas vezes, faz sentido você criar lá uma regra para pausar tal hora e ativar de novo tal hora, para que você não queime dinheiro fora do horário que você já sabe. Por exemplo, se eu vendo B2B, na maioria das vezes eu quero focar no empresário ou em quem está trabalhando ali no horário comercial para poder, né, trabalhar. O Roberto até falou ali, já tirei de madrugada, e a Estela comentou, eu tô desse jeito, pesando todo dia, só na fé, é bem isso, né? Tomou 2 copos de água a mais, fala, meu Deus, engordei, né? É assim mesmo. Então, ó, aqui é importante você olhar isso e olhar muito além do clique, muito além do CPM. Sabe por quê? Às vezes você tem clique, às vezes você tem bastante impressão, e o problema não está na impressão ou no clique, às vezes está no público, às vezes está na página de destino, e lembra no começo da aula que eu falei, olha, você está mandando o teu público para o local de conversão correto? Ou seja, onde de fato eles convertem? Porque não adianta nada, senão não tem jeito, tá? O Rogério mandou, eu achava que pausar prejudicava a campanha. Mas, então, o que tem problema, Rogério, é você pausar e ela ficar pausada por mais de 24 horas. Mas se você, por exemplo, e aí também tem um detalhe aqui, já vou até reformular isso, tá? Vamos lá. Se pausar, eu não quero que rode das 10 da noite até as 5 da manhã, tranquilo, isso não tem problema, tá? Mesmo porque se seu dinheiro acabasse, também não ia rodar. Agora, você não quer que roda de sábado e domingo, porque você não trabalha, também não tem problema. O que é ruim é quando você, por exemplo, acaba o dinheiro da tua conta, ou você pausa a campanha e fica lá 2, 3 dias para voltar com a campanha, tá? Aí ela vai perdendo aprendizado, vai prejudicando. Nesse caso, eu não aconselho, eu aconselho você manter ali ativa, ou de sábado e domingo, se você não trabalha, pausa, não tem problema, pausa na sexta-feira, ativa de novo na segunda e mete marcha. Beleza? Dúvidas? Entenderam como não torrar dinheiro? Entenderam como selecionar métricas? Tranquilo? Hoje vocês estão muito bonzinhos, hein? Ó, importante, tá? Importante. Crie uma planilha que facilite para vocês. Eu já vi várias pessoas assim, eu vou buscar na internet uma planilha. Não basta nenhuma, os caras põem um monte de métrica lá que eles nem mesmo nem olham, tá? Põe métricas que funcionam para você. O que você quer olhar? Quantos cliques você teve? Quanto custou o clique? Qual é o seu CPM? Quanto você pagou por CPM? Quantas vendas você fez? O seu custo por ação? É isso que você tem que olhar. Acabou. Calcula ali, mete marcha e não esquece. Faça um planejamento. 4 a 6 meses, investindo bonitinho, para você ter um resultado bacana, para você conseguir colher melhor os seus frutos, ou seja, você ter resultados reais, tá? Cuidado com métricas ilusórias. Às vezes a plataforma te dá
Eu sempre brinco que ela dá o pirulito e tira no dia seguinte. Ela dá o pirulito que ela fala, olha aqui, tá aí ó, o doce, come o doce. Aí você come o doce, tá todo feliz. Aí você fala, vamos pôr mais dinheiro. Aí pá! Aí no outro dia ela fala, enganei. É igual o jogo da bolinha. Não sei se aí na cidade de vocês tem. O cara fica com a mesinha e fica com a bolinha. Olha a bolinha, onde tá a bolinha? Aí você, opa, eu vi a bolinha. Aí ele deixa você ganhar a primeira. Aí você põe 10 lá na bolinha. Pá! Aí na cidade de vocês tem essa brincadeira da bolinha, não? O cara fica no tabuleiro assim com 3... acho que é 3 tampas de empadinha, daquelas pequenininhas, não é isso? Ele fica com 3 daquela e a bolinha. Ô, Estela, nunca viu isso, Estela? Procura no YouTube pra você ver. O cara fica com as bolinhas lá, bolinha. Aí ele deixa você ganhar a primeira, 10. Você põe 10, aí, pô, aí você ganha. Você fala, esse cara é um trouxa, vou apostar 50. Aí quando você põe os 50, ele te leva os seus 50. Aí você fica puto que perdeu 50, você põe mais 50 e ele te leva teu dinheiro inteiro. Por quê? 3, 4 dele ali é tudo parceiro dele. Procura no YouTube, quem nunca viu, jogo da bolinha na Praça da Sé, que aí vai aparecer com certeza os caras levando o dinheiro embora. É igual a ferramenta. Ela deixa você ganhar no primeiro dia e depois, ó, leva teu dinheiro se você não souber administrar ou não souber gerenciar. Certo, gente? É isso. Ó, cuidado com as suas métricas, defina um orçamento diário mínimo necessário para você ter resultado e não esquece, acompanha para ver se aquilo de fato está te trazendo resultado real. Beleza? É isso. Boa semana para vocês. Vem um feriadão aí. Olha que delícia, hein? Feriadão. E a terça-feira que vem é feriado, né? Mas, não é isso? Terça-feira que vem? Mas estarei aqui. Então, não vão se empolgar. Temos encontro na terça-feira. Quem sabe não tem um bônus ali legal. Beleza? Encontro vocês a semana que vem. Valeu, bom feriado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até terça. Tchau, tchau. Até terça. Tchau, tchau.